Estamos aqui para mais uma aula de cálculo 1. Hoje é a nossa 10ª aula. Estamos caminhando para a reta final do curso. E, para isso, nós vamos dar continuidade ao cronograma. Não sei se vocês leram o planejamento de aulas. Nós estamos seguindo à risca o planejamento de aulas. Não está ficando nenhum conteúdo para uma próxima aula, visto de forma antecipada. Então, hoje, como previsto no nosso cronograma de aula, nós vamos falar sobre a função inversa, derivada da função inversa também. E alguns problemas práticos de aplicação da derivada, tá? Então, essa aula vai contemplar o que alguns alunos já questionaram ao vivo, que são as aplicações que esse nosso estudo tem, tá? Porque até agora a gente está fazendo contas e contas, e as aplicações não estão sendo claras até agora, tá? Então, hoje, parcialmente, nós teremos uma resposta para essa pergunta. Então, dando continuidade, nós vamos dizer que duas funções fg, se duas funções fg satisfazem as seguintes condições. Primeiro, a g da f de x é x para todo x no domínio de f. F do g de y é y para todo y no domínio de g. Se isso acontece, a gente diz, então, que f e g são funções inversas, ou que S é a inversa, f é a inversa de g e g é a inversa de f. Comumente, a gente usa essa notação, g igual a f a menos 1. Tá? É muito comum usar essa notação. Tá? Então, quando a gente trata de funções reais, nós vamos, comumente, a gente usa x e x para f de x e f a menos 1 de x para representar a função inversa a x, tá? Sem trocar o x por y, como está aí. Mas isso é da correria, tá? Então, nós temos agora uma função inversa. Qual é a ideia de tentar buscar a derivada para a função inversa? A ideia é usar a função implícita, mas antes vamos relembrar o que é uma função inversa. Quando é que uma função admite uma função inversa? A gente diz que uma função admite uma função inversa se ela é uma objeção, ou seja, se ela é injetiva e sobrejetiva. Mas para isso a gente vai recordar conceitos que a gente viu no curso anterior, tá? No curso de funções e gráficos. A gente disse que uma função real é injetiva se para quaisquer A e B que eu pegar no do seu domínio, se eu tiver A diferente de B, o f de A tem que ser diferente de f de B. Tá? Então, isso é a noção de injetividade que a gente já viu em outro momento aqui no nosso curso. Uma função é sobrejetiva se para qualquer D que eu pegar no seu contradomínio, existir um C no domínio que é elevado nesse D. Tá? Então, f de C igual a D. Observe que, quando essas duas coisas satisfazem, nós temos, sim, uma função inversível. Tá? E aí, nós garantimos a existência dessa função que volta. Uma observação que eu não fiz no material, mas eu vou fazer aqui, é que, às vezes, a gente consegue mostrar que a função é inversível, pelo menos no intervalo, tá? Ou seja, a gente reduz o domínio para um domínio que a função é inversível, mas, às vezes, a gente não consegue explicitar essa inversa, tá? Então, tem funções que é fácil, por exemplo, o f de x igual a x ao cubo, é fácil ver que a inversa dela é raiz cúbica de x. Tá? É fácil, mas tem algumas, por exemplo, quem seria a inversa da função seno? É uma coisa que a gente não consegue explicitar assim, né? uma lei de formação para ela. A gente vai chamar de arcosseno, mas a gente não tem assim, uma lei de formação para ela. Tá? Não conseguimos explicitar. Então, quando a gente consegue explicitar, ótimo, maravilha. Se não conseguir, paciência, tá? As propriedades da função inversa são muitas. A gente viu várias delas no curso de funções e gráficos. Se você tiver curiosidade, eu sugiro que você revisite nosso curso de funções e gráficos e também, caso queira, busque nossas referências a mais de cálculo, que provavelmente eles falam um pouco sobre a função inversa lá. Tá? Então, nós queremos fazer agora derivar a função inversa. Então, nós vamos usar a ideia de derivação implícita para mostrar que é possível obter uma fórmula para a função inversa. E nós vamos fazer exemplos para fixar, e nos exemplos nós vamos usar a derivação implícita, porque é mais fácil, tá? Não tem que decorar nada.
Então, seja f uma função real que admite inversa, tá? Admite inversa, com inversa g, tá? Então, eu não vou chamar f a menos 1 só para não confundir, a anotação não ficar ruim. Para f a menos 1 linha, às vezes fica ruim, ó. Tá vendo como não fica muito bom? Então, para não ficar isso, eu vou usar g para representar a inversa. Então, para todo x pertencente ao domínio de G, essa é a derivada da função inversa. Observe que implicitamente a gente quer que isso aqui seja diferente de zero, tá, gente? Não faz sentido se isso aí for zero. Então, se a derivada da função f no ponto g de x for zero, a gente tem um furo, e naquele ponto em particular não tem a derivada, tá? Ou a gente tem que calcular de outro jeito. Não tem a derivada, tá? Como é que a gente mostra isso? Ora, se a g é inversa de f, então a f de g de x é o próprio x, tá? Então, isso é a condição 1, tá? Lá da nossa definição de função inversa. Então, se eu derivar dos dois lados, eu tenho isso, derivo de cada lado. Gente, derivar o x é o próprio 1, que vai dar 1. Essa derivada aqui é uma função composta. É a f' aplicada no g de x vezes a g' de x. A gente viu isso lá na regra da cadeia. Então, se eu olhar derivada com dois membros e aplicar a regra da cadeia, eu fico com isso. Mas, gente, isso acaba a demonstração. Por que acaba? Porque você pode deixar o g' desse lado e passar aquele pedaço dividindo. Tá? E acaba a demonstração. Então, para fixar melhor, nós vamos exercitar. Não tem forma melhor. Eu trouxe duas funções para a gente exercitar. A primeira é o arctangente. O arctangente, para quem não lembra ou não conhece, é a função inversa da tangente. Ou seja, y é o arco, se y é o arctangente de x, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tangente de y é x. Olha a leitura, como a leitura sugere. Y é o arco cuja tangente é x. Y é o arco cuja tangente é x. Ou seja, tangente de y é x. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para tangente de y igual a x. E aqui nós vamos derivar implicitamente. Tá? Como é que eu derivo? Derivo dos dois lados. Derivando dos dois lados, a derivada da tangente de y é a secante ao quadrado de y. Tá? A gente fez lá na aula de derivação, a derivada da tangente, que é seno sobre cosseno, usando a regra do quociente, chegamos que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Só que y, gente, só lembrando que y é o arco tangente de x. Ou seja, o y é uma função que depende de x. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia. Eu tenho que derivar dentro também. Derivei a tangente, secante ao quadrado de y. Só que eu tenho que derivar dentro. Derivada de 1 de x é o próprio 1. Só para não esquecer o que é que a gente quer. A gente quer achar y', tá? Que é a derivada da função arco tangente. Nós queremos achar y'. Ora, mas o y' vai ser quem? Vai ser 1 dividido pela secante ao quadrado de y. Gente, não está aparecendo em função de y. Então, vou apelar. Como assim, professor? Vou apelar. Primeiro, nós vamos pensar. Eu não gosto de trabalhar com a secante, mas eu conheço uma relação trigonométrica que diz assim, que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, eu vou trocar por isso. Tá? A professora não conhecia essa função. Tá? Então, vamos fazer um review aqui. A gente sabe que seno ao quadrado... vou botar alfa, tá? Para não... Mas cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Todo mundo sabe, tá? Então, se eu dividir pelo cosseno dos dois lados, eu fico com seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Esse rapaz aqui é a secante ao quadrado de
alfa. Aqui a tangente ao quadrado, mais 1. Então, lá onde tem secante ao quadrado, eu vou trocar por 1 mais tangente ao quadrado. Troquei. Ora, mas a tangente ao quadrado, a tangente de y, a gente viu aqui em cima, por o jeito que a gente substituiu, que ela é x. Então, eu volto para cá, ó. Isso aqui é 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Logo, o que é que eu ganho? Que y' é igual a 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. E aí eu consigo uma cara para a derivada da função. Tá? A derivada da função arctangente, a gente consegue explicitar ela desse jeito. Tá? Olha que interessante. Então, é um caminho que nós podemos seguir. Não usamos a fórmula, usamos a derivação implícita. Tá? Isso aqui foi uma página só para a gente fazer uns rascunhos que foram necessários. Então, olha aqui, eu estou pedindo outra derivada de função inversa. F de x agora é o arco seno de x. Então, eu vou chamar y igual a arco seno de x. O que a gente quer, gente, encontrar é y'. É isso que a gente quer. Não queremos essa derivada? Então, y é o arco cujo seno é x. Y é o arco cujo seno é x. Tá? Então, o seno de y tem que dar x. Tá? Porque o y é o arco, que se eu calcular o seno desse arco, tem que dar x. Beleza. Então, eu vou fazer a derivação implícita aqui. Então, vamos fazer vermelhinho aqui, então. Derivado do seno é o cosseno de y, mas y é uma função que depende de x, ó. Não podemos esquecer. Y depende de x. E eu estou derivando para x, então eu tenho que derivar dentro. Derivada de x para x, 1. Então, y' é quem? É 1 dividido pelo cosseno de y. Gente, mas de novo, eu estou achando o y', mas não estou achando em função de y. Não é o que eu quero. Então, vamos voltar para o nosso quadrinho do sucesso. O seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é 1. O que é que temos ali? Nós temos um cosseno de y. Eu não quero que apareça o cosseno de y. Eu quero que apareça alguma coisa. Eu quero que apareça o seno de y, porque o seno de y eu sei quem é. É x. Então, vamos usar. Vamos ver quem é o seno de y. Seno ao quadrado de alfa é 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Então, o seno de alfa é a raiz quadrada de 1 menos. Tá? Mas eu quero... Não, perdão, gente. Passei o cara errado. Tanto falei que queria achar o cosseno em função do seno, e passei foi o cara ao contrário. Então, vamos escrever o cosseno para aparecer em função do seno. É 1 menos seno ao quadrado de alfa. Então, esse cosseno de alfa vai ser essa raiz de 1 menos. Então, voltando, que fica 1 dividido por 1 menos, raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Tá? Mas quem é seno de y é o próprio x. Então, eu encontrei y' em função de x. Novamente. Tá? Então, dá para usar a regra da função implícita. E a gente não tem muito trabalho. Parece ser difícil, mas isso é prática. Você repetir 1, 2 vezes, você consegue compreender. Tá? Então, é basicamente isso que a gente tem para falar sobre a função inversa e a derivada da função inversa. Agora nós vamos tentar pular para as aplicações das derivadas. Só lembrando que nós vamos usar as regras de derivação, nós vamos usar as derivações de funções elementares que a gente conhece para usar no nosso conhecimento agora, tá? Vamos usar tudo isso como bagagem. Então, comecei trazendo uma aplicação na biologia. Na biologia, por exemplo, se você considerar N uma função que depende de T, para representar o número de indivíduos de uma população,
em relação ao tempo, o quociente de Newton, que é aquele, não sei se vocês lembram, NT1, T2, menos NT1, dividido por T2 menos T1. O que é que esse quociente representa? Ele representa a média de crescimento populacional em relação ao tempo. Você está dividindo a variação da população por a variação do tempo. Então, de certa forma, ela mede a variação da população em função do tempo. Tá? Então, se eu quiser saber uma taxa de crescimento instantânea, por exemplo, eu queria saber quanto mede no exato momento T0. Quanto está variando a população desses habitantes, eu teria que calcular o N' de T. Por quê? Porque eu queria um limite quando T1 e T2 estão bem próximos, tá? O T2 vai para o T1, o T1 vai para o T2, tá? Então, é isso que eu quero. Então, toda vez agora que a gente quiser alguma coisa instantânea do quociente de Newton, nós vamos olhar simplesmente para a derivada dessa função com respeito à variável tempo, ou com respeito à variável em questão, tá? Então, por exemplo, temos uma função n de t que representa a população em função do tempo. Sempre que eu quiser saber a variação de crescimento instantânea, em um tempo qualquer, eu derivo a função e substituo naquele tempo em questão. Então, vamos fazer um exemplo só para fixar. Então, imagina que a gente tem uma população de ratos que a cada ano aumenta em 50%. Eu poderia ter deixado para modular o problema agora, mas eu já trouxe a modelagem. Eu já trouxe a função que representa o crescimento dessa população. Então, se você considerar que a população inicial é de 50 ratos, então a gente consegue explicitar essa função que dá o número de ratos em função do tempo. Tá? Então, era 50 ratos, passou um ano, aumenta em 50%, passou 2 anos, aumenta 50%, mais 50% depois, são dois acréscimos de 50% sucessivos, e assim sucessivamente. Ele pergunta qual é a taxa de crescimento após 10 anos, levando em conta que não haverá nenhuma intervenção externa. Essa intervenção externa seria chegar um predador. Aí esse predador alteraria essa taxa de crescimento de 50%. Então, nós vamos considerar que essa taxa vai continuar em 50%, tá? Essa taxa de crescimento. Então, a função vai permanecer essa, pelo menos nesses próximos 10 anos. Então, como é que a gente quer fazer? Eu quero encontrar toda essa pergunta só para dizer, eu quero isso, ó, N' de 10. É isso que eu quero. Que é a taxa de crescimento daqui a 10 anos. Ou seja, 10 anos após começar a população. Somente. Então, como é que eu faria? Se N de T é 50 vezes 1,5 T, tá? Quem é o N' de T? É 50 vezes a derivada da exponencial. É 1, ela mesma, vezes o Ln da base. Tá? Então, ficou apertado aqui, eu vou escrever de novo. 50 vezes o Ln de 1,5 vezes 1,5 T. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber o N' de 10. Então, isso é 50 vezes o Ln de 1,5 vezes 1,5 elevado a 10. Então, é isso que eu quero saber. Tá? Então, basta você fazer numa calculadora científica, ou se for uma prova para fazer à mão, provavelmente o enunciado da questão vai dar essa potência, que ninguém vai ter que calcular isso na mão, e vai dar esse Ln. Tá? Então, são coisas que a questão vai dar, ou então você faz numa calculadora científica. Mas é isso, basicamente isso que a derivada representa. Tá? Já na física, existem vários problemas físicos que a gente pode extrair a derivada lá. Eu trouxe apenas um. Eu trouxe a aplicação da cinemática, porque é a mais simples que tem, a gente não precisa ter um conhecimento muito amplo em física. Então, em particular, na cinemática, quando você tem uma função S que representa a posição de um corpo em movimento no movimento retilíneo, e T é o tempo, tá? Ou seja, essa posição está representada em função do tempo, o quociente de Newton agora vai me representar a variação dessa posição em função do tempo.
E o que é que isso representa na prática? Uma velocidade, tá, gente? Variação da posição em função do tempo, velocidade. Então, se eu quiser saber a velocidade instantânea num tempo t0, o que é que eu faço? Eu faço a derivada da função posição naquele tempo t0. Tá? Ou seja, essa S' de t vai representar a velocidade da função em t. Tá? Então, nós temos uma função de velocidade, que diz a velocidade de cada tempo. Se eu fiz isso para a velocidade, e a velocidade é a variação da posição em função do tempo, por que eu não poderia fazer para a aceleração? Já que a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Então, a variação da velocidade em relação ao tempo é a segunda derivada da função de posição com respeito ao tempo. Ou seja, eu tenho também uma A de t. Então, eu trouxe esse exemplo por quê? Porque além da gente ver a aplicação da derivada na física, a gente vê a aplicação de derivadas sucessivas. Eu tenho uma S' de t, da velocidade, tenho uma S duas linhas de t. Só a título de curiosidade, provavelmente vocês já viram uma função de queda, um modelo de posição em queda livre. Que a gente tinha até uma forma assim, que H é igual a H0 mais 1 meio mais 1 meio de GT ao quadrado. Tá? Uma coisa assim. Pesquisa, você deriva, vai derivando, você vai encontrando a aceleração, a velocidade, S, SO, mais VOT, mais 1 meio de AT ao quadrado. Tá? É para um movimento uniformemente variado, onde V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração. Tá? No corpo em queda livre, você vai soltar o corpo. Pá. Então, vale a pena você dar uma olhada, só olhar lá e tentar ver o que é que essas derivadas, realmente, se eu derivar o S, o que é que acontece? Lógico que esse H e esse S dependem de T, tá, gente? Mas é um problema da física que, se você tiver curiosidade, você pode ir lá nos livros e dar uma olhada. Então, eu trouxe um exemplo de uma função de posição, tá aqui, e eu pedi a aceleração e a velocidade nos tempos 1 e 8 horas. Essa aí é uma função que depende do tempo em horas, tá? Então, o que é que eu quero aí? Eu tenho uma S de t, que eu não lembro mais, é 2t ao cubo menos t ao quadrado, mais 7t. S de t é 2t ao cubo, já esqueci, menos t ao quadrado, mais 7t. E ele quer saber a velocidade e a aceleração em 1 e 8 horas, em dois tempos diferentes. 1 hora e 8 horas. Então, o que é que nós precisamos? Saber a função de velocidade e de aceleração. Logo, a velocidade é quem? Deriva, fica 6t ao quadrado menos 2t, mais 7. E a aceleração fica 12t, eu derivo de novo, menos 2, mais 0. Tá? Então, essas são as duas funções. Se eu quero saber no tempo 1 e 8, então eu vou fazer as duas separadamente. Eu vou fazer V de 1 e A de 1. V de 1 dá quem? Dá 6 menos 2, 4. Mais 7, 11. 12 vezes 1, 12 menos 2, 10. Quem é o V de 8? 6 vezes 64 menos 16 mais 7. Essa conta é um pouco maior. 6 vezes 64. 6 vezes 4, 24 vai 2. 36 com 2, 38. 384 menos 16 mais 7. 16 menos 7, ou menos 16 mais 7, dá 9, tá? 9 negativo. Então, V8 vai me dar 375. Se eu quero fazer o A8,
é 12 vezes 8. Vou fazer aqui. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 96. Menos 2. 94. Então, observe que é trabalhoso, mas dá para fazer. Então, nós temos uma ótima aplicação também na física. Já na economia, é comum, gente, a gente representar, por exemplo, por C de X, o custo de produção de um produto X, tá? X é o produto. Então, novamente, se você olhar para o quociente de Newton, ele vai medir a variação do custo em função do número de itens produzidos. Tá? Então, aqui teria o S. E essa taxa, quando você tenta medir instantaneamente, a gente encontra o que eles chamam de custo marginal. Tá? Então, é uma nomenclatura que existe na economia. Então, você tem o custo. Quem é o custo marginal? É a derivada do custo. Por quê? Porque a gente quer saber a variação, a medida instantânea, o quociente instantâneo. Tá? Então, logo, se você quer saber o custo marginal para uma produção de X peças, você tem que fazer C' de X. E eu trouxe um exemplo. Por exemplo, considere C de X igual a 8.000 mais 2x mais 0,01 x ao quadrado. Uma função que mede em real o custo para produzir 100 peças, tá? Então, qual seria o custo marginal para 150 peças? O que é que eu quero, gente? C' de 150. É isso que eu quero. Tá? Então, vamos tentar fazer esse problema. Quem é o C de X? É 8.000 mais 2x mais 0,01 x ao quadrado. Deixa eu ver se eu acertei. Tá? Então, quem é o C'? É 2 mais 0,01. 0,02, porque eu vou baixar o 2 multiplicando. X. É isso. Tudo bem? Então, quem é o C' de 150? É 2 mais 0,02 vezes 150. Então, C' de 150 vai dar 150 vezes 2 dá 300. Eu passo 2 zeros para trás. Fica 2 mais 3, que dá 5. Então, esse é meu custo marginal. Tá? Então, é dinheiro por peça, tá? Unidade de medida aí, mas o importante é que você tenha um entendimento que você quer a derivada. E outra aplicação, que vai ser a última da aula de hoje. Isso não quer dizer que acabamos as aplicações, mas a aula de hoje nós vamos nos restringir a essas. Em outras aulas vão ter mais aplicações. É a reta tangente. A reta tangente, a gente viu lá no início do capítulo, que mais precisamente nessa figura 3.1 que eu repliquei aqui, que a derivada da função aplicada num ponto P, no ponto P0, no ponto x0, ela me dá exatamente o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Então, se você tem um gráfico de uma função, você tem um ponto P aqui de abscissa x0, tá? Então, a f' no ponto x0 me dá o coeficiente angular dessa reta vermelha. Então, se eu tenho um coeficiente angular, se eu sei que a função passa no ponto x0, f de x0, então essa é a cara, essa aqui que eu estou setando em verde, é a minha reta tangente. Eu consigo determinar ela por quê? Porque eu tenho um coeficiente angular e tem um ponto que ela passa. Não tenho mais dúvida sobre quem é ela. Então, eu tenho uma fórmula fechada para calcular. Y menos f de x0 é igual a f' no ponto x0 multiplicado x menos x0. Beleza. Então, vamos para um exemplo. Como é que eu encontraria, então, a reta tangente da função f de x igual a x ao cubo no ponto de abscissa 1? Observe que eu não preciso sequer desenhar um gráfico, mas se você quiser tentar visualizar, eu vou pôr lá no material esse desenho, mas eu vou fazer um esboço aqui. Então, como é que a gente faz? Eu quero encontrar a reta, eu tenho que fazer isso. É y menos o f de 1 é igual ao f' no ponto 1, que multiplica x menos 1. Essa é a reta. Só fiz usar a fórmula. Que fórmula, professor? Eu não lembro. Eu acabei de pôr, mas é essa aqui, ó. F do x0 em questão, f' do x0 em questão, multiplica x menos x0. Tá.
Então, essa é isso que eu quero. X0 em questão é 1. Então, por isso que ficou essa fórmula aí. Então, quem é o f de 1? É o próprio 1. Quem é o f' de 1? Vamos fazer o f'. O f', fazer aqui nesse quadradinho. O f' de x é quem? É 3x ao quadrado. O f' de 1 dá 3. Então, fica 3. Deixa eu voltar para o verde. Fica 3 que multiplica x menos 1. Então, é y é 3x menos 3 mais 1. Ou seja, o y é 3x menos 2. Essa é a minha reta. Essa aqui é a minha reta. Então, eu consigo encontrar a reta tangente sem sequer fazer o esboço do gráfico. Tá? Olha que para qualquer função eu consigo fazer isso. O que seria a reta normal? Para quem não conhece, se você tem um gráfico, eu vou fazer um gráfico qualquer, tá? E aí você tem a reta tangente num ponto aqui. A reta normal é a reta que passa nesse mesmo ponto e é perpendicular à reta tangente. Então, se essa é a tangente, essa é a normal. Então, gente, a reta normal ela tem uma coisa em comum com a tangente. Primeiro, ela passa no mesmo ponto de tangência. Já passa no mesmo ponto. A única coisa que muda é o coeficiente angular. E o coeficiente angular de uma reta perpendicular à outra é menos o inverso multiplicativo do coeficiente angular da reta tangente. Então, nós temos uma fórmula também. Olha, o que é que muda? Só muda o coeficiente angular. Que em vez de ser o f' de x0, é menos 1 sobre f' de x0. Então, observe que para o exemplo anterior, a gente também consegue encontrar a reta normal. Por quê? A gente pode voltar, olha, eu já achei o coeficiente angular lá, é 3. E todo o resto é igual. Então, vamos lá. Como é que eu encontraria para esse exemplo? Ora, é y menos 1 igual a menos 1 terço x menos 1. Tá? Então, fica 3y menos 3 igual a menos x mais 1. Tá? Então, menos 3x mais 4. Isso aqui pode ser a reta. Já podia ter deixado assim. Já podia ter deixado assim. Qualquer uma dessas respostas valem. Ah, professor, eu gosto é quando você isola só o y. Beleza. Ou então você faz assim. Ah, é o y igual a menos x mais 3 mais 4 terços. Também está certo. O importante é que você... são só algebrismos. Tá? Mas na prática, o que é a reta normal? Reta normal. Essa reta que é perpendicular à tangente passa no mesmo ponto, que é o ponto de tangência. Tá? Eu pedi para esboçar o gráfico lá do exemplo anterior. Então, vamos inserir uma página. Então, a função, gente, x ao cubo, é essa função aqui. No ponto 1, a imagem dela é o próprio 1. Então, a reta tangente nesse ponto é quem? Essa retinha aqui, ó. Tá? Quem seria a reta normal? Seria essa retinha aqui. Então, observe que, para esse exemplo em questão... Professor, como é que você sabia que o gráfico da x ao cubo é assim? Nós vamos estudar na próxima aula construção de gráfico. Então, não vou antecipar esse trabalho. Vocês vão ver que a gente vai aprender a desenhar gráficos. Então, essas retas são perpendiculares. Eu conheço o ponto de tangência. Tá? E eu sei encontrar... A gente encontrou tanto essa quanto essa. Foram duas retas que a gente conseguiu encontrar. Tá? Então, olha que estudo interessante. A gente consegue encontrar a reta tangente, consegue encontrar a reta normal. Tá? Então, na próxima aula, a gente volta para aprender a desenhar gráfico, entender sobre crescimento de função, decrescimento, concavidade e mais aplicações da derivada. Tá? Então, nossa aula de hoje é isso.
Eu agradeço a todos que chegaram até aqui, até o fim, e mãos à obra, vamos estudar.